Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a notícia. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bom, Ronaldo? Os nossos objetivos: ler e interpretar trechos de uma notícia, reconhecer características de uma notícia, refletindo sobre o seu contexto de produção. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Como você faz para ficar informado? Você lê notícias em meio impresso ou em meio digital? Já observou que as notícias são diferentes de um conto, de uma crônica, por exemplo? Então, primeira observação aqui, né? A notícia, ela é um gênero textual muito importante, porque através dela mantém você, a sociedade, todas as pessoas informadas. Outro ponto importante: sim, as notícias são diferentes de um conto e de uma crônica, por exemplo. Um conto, uma crônica, uma história fictícia, o autor cria lá os personagens, o enredo. A notícia não, a notícia são fatos verdadeiros, verídicos, tem o compromisso com a verdade. Então, são gêneros textuais bem diferentes. Vamos aos elementos composicionais. Quais são os elementos composicionais da notícia e quais as suas funções? Então, a gente vai ver aqui, analisar primeiro aqui o título da notícia. Perceba, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná criam um repelente contra o mosquito da dengue. E logo aqui a gente tem a linha fina. Teste feito com mosquitos estéreis, criados em laboratório e que não estão contaminados. Equipe afirma que o produto polui menos o meio ambiente. Veja que essa notícia, né, foi tirada do RPC Paraná. Sempre verificar se é um site de confiança, claro, porque nós temos aí circulando, infelizmente, as fake news. Vamos falar um pouquinho então dessa estrutura. A manchete principal ou título, né? A estrutura da notícia, o título auxiliar ou linha fina, o lead, o corpo da notícia. Voltando aqui um pouquinho, o título ele sempre é com palavras maiores, mais atrativas, geralmente aqui não pontuado, porque é o primeiro contato do leitor com a notícia. Através do título, o leitor vai ser levado a ter interesse, né, em ler aquele conteúdo. E aqui, né, o subtítulo ou a linha fina é um complemento do título. Geralmente, nem sempre, né, obrigatório ter na notícia. O lead geralmente é o primeiro parágrafo da notícia, mas ele pode estar também contido no título ou na linha fina. O lead são as principais informações da notícia. O que aconteceu, como, quando, com quem, por quê. Então, essas principais informações estão no lead. E depois do lead nós temos também o corpo da notícia, são as demais informações, os demais detalhamentos da notícia. Então é assim que funciona a composição da notícia. Vamos aqui a um trecho, então, reler o título, a linha fina, e reler o trecho da notícia. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná criam repelente contra o mosquito da dengue. Teste foi feito com mosquitos estéreis, criados em laboratório e que não estão contaminados. Equipe afirma que o produto polui menos o meio ambiente. Vamos à primeira atividade aqui, referente ao título e à linha fina. Onde essa notícia circula? Então, de onde será que essa notícia foi retirada? Qual é o seu meio de circulação? Perceba aqui que nós temos aqui os indicadores. Responde que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, perceberam de onde essa notícia foi retirada? Olha aqui, a notícia circula no site, então é uma notícia de um site. Paraná RPC, trata-se de um texto digital na internet e um veículo de comunicação amplamente conhecido. Então, aqui nós temos hoje, né, vários sites de notícia, mas é importante que nós tenhamos também ali o discernimento de procurar os sites que são realmente ali comprometidos com a verdade. Continuando a leitura, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, UFPR, criaram um repelente contra o mosquito transmissor da dengue. Em uma caixa cheia de mosquitos, o professor Francisco de Assis Marques coloca a mão e nenhum deles se aproxima. Isso porque a mão dele está com um repelente estudado. O teste foi feito com mosquitos estéreis, criados em laboratório que não estão contaminados. Estéreis aqui são mosquitos que não podem se procriar. O produto é eficaz contra o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue e a zika, e também contra o Culex, o mosquito comum. Segundo os pesquisadores, a novidade é que esse repelente tem uma base diferente dos produtos disponíveis atualmente no mercado. Vamos à segunda atividade referente a esse trecho. Segundo os pesquisadores, a novidade é que esse repelente tem uma base diferente dos produtos disponíveis atualmente no mercado. Uma das características das notícias é ser confiável. O que o autor utiliza para passar essa confiabilidade? Então, leia esse trecho aqui. Como é que através desse trecho a notícia passa confiabilidade ao leitor? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, como é que neste trecho você consegue perceber a confiabilidade da notícia? Ao fazer o uso da expressão segundo pesquisadores, o veículo passa informação com validação dos especialistas da área, dando voz a eles. Então, a confiabilidade é passada através dessas autoridades aqui, são os pesquisadores, né? São autoridades no assunto. Obviamente que deixa que esse trecho com credibilidade, por isso que é utilizado ali os pesquisadores. Continuando a leitura. Como funciona? A fêmea do mosquito da dengue consegue perceber o gás carbônico e o ácido lático liberados pelo corpo humano. É assim que ela procura uma pessoa para picar e se alimentar do sangue. Esse novo repelente possui um derivado do ácido lático para bloquear os receptores do mosquito. A pesquisa começou há 3 anos e teve financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. Nos testes feitos em laboratório, o repelente apontou uma eficácia de até 10 horas. Ele pode ser formulado com solvente para ser aplicado como spray ou como hidratantes, como um creme. Conforme os pesquisadores, o novo repelente pode ser produzido a um custo menor do que os já existentes. Ele vai ser um repelente de alta eficiência, de baixa toxicidade, a partir de um produto natural, biodegradável e produzido através de um processo que minimizam os impactos ambientais. Por isso, talvez seja considerado o repelente mais verde do mercado, relatou o professor. Vamos à terceira atividade relacionada a esse trecho? Conforme os pesquisadores, o novo repelente pode ser produzido a um custo menor do que os já existentes. Ele vai ser um repelente de alta eficiência, de baixa toxicidade, a partir de um produto natural, biodegradável, considerado o repelente mais verde do mercado, relatou o professor. A quem pertence essa fala e como é possível saber disso? Então, esse trecho aqui, ele é uma fala, é uma citação. Como que nós podemos perceber a quem pertence? Como que nós percebemos isso? Eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, a quem pertence esse trecho, essa fala que nós lemos? Ao professor. Isso é dito ao final do trecho entre aspas, né? Veja aqui que tem o relatou o professor, está entre aspas. E claro, usando aqui, né, o professor, que é um especialista, um cientista, ainda dando, né, destacando a credibilidade do texto e da notícia. Vamos para a quarta atividade. Você considera a pesquisa feita pela universidade importante para a sociedade? Por quê? Veja lá, só pelo título da pesquisa e a linha fina a gente pode perceber, ó, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná criam repelente contra o mosquito da dengue. Teste feito com mosquitos estéreis, criados em laboratório e que não estão contaminados. Equipe afirma que o produto polui menos o meio ambiente. Então, será que esse conteúdo dessa notícia é importante para a sociedade? O que você acha? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando com você. Então, estudantes, será que essa notícia ela é importante para a sociedade? Claro que a resposta é pessoal, né? Mas a gente tem uma sugestão de comentário aqui. Espera-se que você reconheça o trabalho das pesquisas científicas e sua importância social. Perceba aqui, né, um repelente contra o mosquito da dengue, né? A gente sabe que a dengue, o mosquito da dengue, a falta de cuidado pode ter consequências muito sérias, com a questão da saúde e até mesmo levar à morte. E veja ainda mais, né? Esse produto, ele polui menos o meio ambiente. Então, essa informação, sim, ela é de extrema importância para a sociedade, tanto numa questão de saúde pública, quanto na questão ambiental. Vamos ali falar um pouquinho sobre os elementos de confiabilidade. Eu tenho falado durante a aula que a notícia
ela passa a transmitir fatos verídicos, verdadeiros e, claro, com confiabilidade, porque nós sabemos também que hoje temos as outras notícias chamadas de fake news que não são confiáveis. Meio de comunicação conhecido e confiável, muito importante na hora de você ler uma notícia ou principalmente de compartilhar ela. Escrita coerente de acordo com a norma padrão da língua. Então aqui a notícia, uma das suas características, sim, é usar a norma padrão. Se você ler uma notícia, você não vai encontrar, por exemplo, o uso de gírias. Elementos que podem comprovar a verdade da notícia. Quando eu uso, por exemplo, ali eu cito um pesquisador, um professor, um cientista, são elementos que comprovem, dão credibilidade à notícia. Instituição, fala de especialistas, local, data, dados de contato, etc. Então, todos esses elementos, eles dão confiabilidade à notícia. E neste vídeo nós lemos e interpretamos uma notícia refletindo sobre suas características, sua importância social. Reconhecemos o efeito de sentido recorrente da escolha de expressão e os elementos composicionais da notícia, como a manchete, nós vimos ali que é o principal contato do leitor com a notícia. Através da manchete, o leitor vai ser atraído em ler o conteúdo da notícia. A linha fina, nem sempre ela aparece ali no conteúdo da notícia, mas ela é um detalhamento do título, da manchete e também já é um adiantamento do conteúdo da notícia. E nós falamos também sobre o lead, ou lead em inglês, né? Que são as principais informações, geralmente no primeiro parágrafo da notícia. E também falamos sobre o corpo do texto, são os demais detalhamentos da própria notícia. Neste vídeo nós falamos sobre a notícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!